Olá, boa noite. Eu sou Gessivaldo Oliveira Carneiro, mestre em Materiais da Construção Civil pela Universidade Federal da Bahia. Estarei apresentando meu trabalho que tem como título Dosagem de cimentos alcaletivados empregando resíduos de cimentamento inertizados como precursor. É a aplicação da ferramenta óptimo e a otimização simultânea. Bem, as fibras de amianto foram amplamente utilizadas no passado, em virtude de seu preço acessível e por ser material abundante na natureza, bem como as suas propriedades, já que se trata de um material combustível de baixa condutividade térmica, pode apresentar uma elevada resistência à tração e modo de elasticidade e pode ser um material durável. Então, essas propriedades promoveram a ampla aplicação no setor da construção civil, com destaque para a produção de telhas, reservatórios e tubos. Estima-se que entre 1900 a 2015 foram industrializados mais de 200 milhões de toneladas de fibra de amianto no mundo, o que é um valor bastante expressivo e ao mesmo tempo preocupante, quando descoberto seu potencial carcinogênico, as patologias associadas ao sistema respiratório. Então, baseando-se nessa informação, vários autores buscaram o desenvolvimento de métodos, de tecnologias que possibilitassem a inertização, a desidroxilização das fibras de amianto, possibilitando assim a sua incorporação como matéria-prima na produção de algum material ou a destinação final e correta, já que atualmente esse resíduo eles são direcionados para aterros especiais, o que não confere uma solução final, já que a estrutura fibrosa ainda é mantida. Então, dentre os métodos, o mais empregado é o tratamento térmico. Essa figura ilustra bem os principais eventos térmicos com o incremento da temperatura. Eu vou destacar aqui para a faixa de 600 a 780, onde ocorre a desidroxilização da crisotila. Falando um pouco sobre os cimentos alcalativados, este ligante ele consiste como resultado do ataque alcalino ao precursor, formando os produtos de reação. Para esse sistema, a gente tem a formação preferencial do cache e o CSH. Pode formar um NASH, mas depende muito da composição química do precursor. Você tem que ter um percentual significativo de alumínio. O ativador ele pode estar no estado líquido ou sólido. Dentre as propriedades, eu trouxe aqui para apresentar para vocês, que ele apresenta uma elevada resistência à compressão, quando comparado ao cimento porta, e além disso pode reduzir a emissão de CO2 em até 80%. Essa informação já foi citada pelo nosso colega Henrique, para o sistema baixo cálcio geopolímero. Basicamente, a diferença para o sistema empregado pelo nosso colega Henrique e esse daqui é a concentração de cálcio e as condições de ativação. Um aspecto ruim para os dois sistemas, o baixo cálcio e rico em cálcio, é o cuidado que você tem que ter para manusear a solução ativadora, porque em contato com a pele pode trazer algumas patologias. Além desse aspecto ruim, a gente tem o processo de dosagem, onde você está trabalhando com vários parâmetros, relações molares, um número considerável de materiais, de ingredientes. Nosso colega Henrique trabalhou com 6, então você pode trabalhar com mais ingredientes ou uma quantidade menor, enfim, isso pode dificultar a obtenção do seu objetivo. Então, Henri Schiffer, na década de 50, desenvolveu o delineamento estatístico experimental, justamente para facilitar a elaboração de projetos experimentais de forma concisa e enxuta. Além disso, essa metodologia ela possibilita a determinação de modelos estatísticos de previsão de uma forma precisa, identificando a influência de cada material na propriedade observada. Além disso, você consegue chegar a uma formulação ou uma proporção ótima entre os materiais. Essa ilustração indica os pontos que foram escolhidos, aí está ilustrados os pontos axiais, os pontos extremos, o ponto centroide. Então, normalmente esses pontos são adicionados no procedimento experimental, e aí quando você quer ter uma melhor compreensão da superfície-resposta do seu projeto, do comportamento das propriedades observadas, você pode adicionar alguns pontos.
Associado a essa metodologia desenvolvida pela Enxifé, você pode ter algumas estratégias. O nosso colega Henrique utilizou o Screen. Eu utilizei uma outra metodologia, que é o iOptimum, que ela, baseando-se em dois algoritmos e em algumas estratégias, você consegue, né, selecionar de forma mais precisa os pontos e ter uma melhor estimativa da superfície de resposta. Então, essa metodologia adotada, ela é indicada para uma melhor previsão da região de interesse, né, a superfície de resposta. Um detalhe importante é que ela possibilita ao experimentador a escolha de pontos estratégicos. Você pode adicionar pontos ao modelo, pode adicionar pontos para uma melhor estimativa da falta de ajuste, do erro puro, enfim, adicionar pontos centrais, fazer repetição de pontos. Então, aqui você pode fazer essa manipulação a depender do software que você esteja utilizando. No procedimento experimental, os materiais utilizados foram resíduos, cimento, amianto, o metasilicato e a água. Na sequência, né, utilizando o software Design Expert, a gente, nesse template inicial, nessa aba aqui, na mistura, aí a gente tem aqui o Simplex, o Screen e o Optimum. Você tem que ter noção dos materiais que serão empregados no seu procedimento experimental e os respectivos valores máximos e mínimos. Para o meu estudo, como é que eu determinei esses valores máximos e mínimos? Eu, através de estudos de prospecção, eu fiz algumas moldagens, né? E cheguei em alguns valores. Por exemplo, para definir a relação água-material sólido, qual a menor relação que consigo moldar? Então, eu fazia essas perguntas, né? Realizava a moldagem e aí chegava a alguns valores. Outra forma é você fazer uma consulta na literatura e determinar, né, quais são os valores normalmente que os autores trabalham, e você pode estender mais essa faixa para ter uma compreensão melhor das propriedades observadas. Na sequência, né, você vai determinar qual algoritmo que você vai trabalhar. Nesse trabalho em específico, a gente utilizou o BEST, que é a junção dos dois algoritmos citados anteriormente, que é o Point Extend e o Coordinate Extend. Associado a esses algoritmos, você pode escolher algumas estratégias. Nesse caso aqui, a gente utilizou a estratégia iOptimality, que é justamente para você ter uma melhor compreensão da superfície de resposta. Nela, a gente consegue, como informado anteriormente, adicionar pontos de forma estratégica. Com isso, a gente chegou às formulações de base, né, as frações mássicas correspondentes a cada material, que nesse trabalho aqui foi o RCA tratado, né, o metasilicato de sódio sólido e a água. Baseando-se em cada formulação, a gente determinou a molaridade, né, as razões molares entre os principais óxidos e as relações mássicas. Uma informação importante, né, que, como falado anteriormente, a gente fez a repetição de alguns pontos justamente para ter uma melhor estimativa do erro puro e a possível falta de ajuste. Na sequência, as misturas foram preparadas. Você, inicialmente, foi homogeneizado o RCA tratado, justamente com metasilicato, adicionando na cuba e, na sequência, direcionando a água, realizando o processo de homogenização. Dentre as propriedades observadas, foram caracterizadas a análise colorimétrica das pastas, né, a resistência à compressão axial, análise de retração química e análise de retração por secagem, né, observando, né, os procedimentos descritos na norma NBR 15.261 e POSIVA 2016. Na parte de resultados, a gente consegue visualizar nessa tabela as respostas das propriedades observadas, a retração química, a retração por secagem, a taxa de calor acumulado e a resistência à compressão axial. Como falado no procedimento experimental, essas formulações destacadas correspondem à repetição do ponto central, justamente para ter uma melhor estimativa dos modelos.
As principais correlações observadas, a gente observa nessa página, né, que é encontrada lá no Design Expert, as principais correlações entre as propriedades. Então, eu vou falar aqui inicialmente envolvendo a taxa de calor, onde a gente observa uma forte correlação entre a taxa de calor e o ativador alcalino. Esse comportamento ele pode ser explicado pelo aumento da taxa de reação, né, formando assim tendo a precipitação de forma mais eficiente dos géis, como o CSH e o cache, e essa forte correlação entre a taxa de calor e a retração por secagem, ela pode estar associada justamente a essa formação, né, dos produtos de reação. Além disso, a gente observa uma forte correlação negativa entre a densidade da água, ou seja, já é um comportamento esperado, né? Com o aumento da água você aumenta a porosidade, facilitando, né, o rompimento da mistura, como é observado na resistência à compressão axial, né? Se a gente fosse fazer esse estudo. Então, você aumenta a porosidade, diminui o empacotamento, né, do material produzido, e a gente também observa, né, a resistência à compressão axial, uma forte correlação positiva entre a densidade e a resistência à compressão axial, o que já era esperado, né, com a maior densificação, a maior precipitação dos produtos de reação, você aumenta a densidade das pastas, que foi utilizado aqui nesse trabalho. Então, a gente observa aqui o gráfico, né, da forte correlação positiva entre a resistência à compressão e a densidade. Observa também a correlação linear entre a retração por secagem química das pastas orcoativadas de uma parte, o que pode estar associado, né, ao aumento do ativador alcalino. Nos modelos de previsão, né, a partir de resultados, foram determinados o modelo para resposta de resistência à compressão axial, onde a gente observa que na direção máxima descendente para a água e o ponto intermediário para o metasilicato teve uma maior resistência à compressão, né? E para a taxa de calor acumulado, a máxima direção ascendente para o metasilicato e a direção, né, máxima descendente para o RCA, e a água, né, proporcionou uma maior liberação de calor, né, resultando numa taxa de calor acumulado maior. Na otimização múltipla, para a resistência à compressão axial, foi adotado a estratégia alvo, né? A gente adotou um valor aqui de 20 MPa, e para a taxa de calor acumulado, a gente minimizou, né, essa resposta. Então, como desejabilidade global, utilizando essa equação, a gente determinou que esse valor foi de 0,80. Um detalhe importante é que essa variação, a desejabilidade global varia de 0 a 1. Então, esse valor mostra que para a estratégia adotada, né, você teve uma boa resposta. Na validação, né, do resultado experimental, a gente observa que a resposta experimental ficou dentro do limite inferior e superior, estando próximo, né, do valor previsto pelo modelo. E como informado pelo nosso colega Henrique, né, o interessante é que você pode voltar aqui na otimização múltipla e aí você pode mudar de ideia. Não quero mais esse alvo. O meu alvo agora é 25. Meu alvo agora é 30 MPa. Então, você não precisa voltar, né, e fazer toda a parte experimental. Você
chega lá no modelo, como você já fez a validação, altera, né, a sua estratégia, ele vai te fornecer uma nova formulação ótima, simplificando assim muito, né, o procedimento experimental. Então, como conclusões, a aplicação dos polinômios cúbicos simples, lineares ou quadráticos de Schaeffer da estratégia iOptimality mostrou ser eficiente na previsão das propriedades avaliadas. A combinação do projeto de mistura e a otimização múltipla possibilitou a determinação da formulação com fluxo das partes trabalháveis, a máxima resistência à compressão axial e mínima retração por secagem. E as múltiplas formulações ótimas, como foi mencionado, né, que você pode mudar de estratégia, né, mudar o seu objetivo, né, e aí você volta lá na otimização, faz a alteração e o software vai te fornecer uma nova formulação ótima. Muito obrigado pela atenção. Eu trouxe aqui alguns parceiros, né, que colaboraram para a elaboração dessa pesquisa, que foi o LEDMO, o CETA, o DCTM e o IFMA. Obrigado.